graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja e esteja com todos. Amém? Amados, eu gostaria de trazer uma mensagem hoje que fala sobre a nossa vida como fruto da graça divina. Nós não merecemos nada, por mais que nós possamos ser alguma coisa nessa terra, por mais que nós tenhamos alguma posição, por mais que nós tenhamos algum conhecimento, por mais que nós venhamos de uma família, de uma linhagem, nós não merecemos nada. Tudo o que acontece na nossa vida é fruto da graça, é fruto da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. O Senhor nos amou, Ele olhou dos lados altos céus, nos viu, nos amou. Imagine só Deus, o Criador de todas as coisas, o ser mais importante de todo o universo. Ele olhou de lá dos altos céus e nos amou. E nos amou nós sendo o que nós somos. Aqui no livro de Efésios 2 diz assim, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando nós vemos essa passagem, nós vemos essa descrição do amor, da infinita misericórdia de Deus, nós não somos diferentes de nenhuma pessoa na face da terra. E vemos o quanto Deus nos ama e a preocupação dele. Deus, às vezes a gente não tem nem como comparar Deus com nada, porque Deus ele é infinitamente maior e melhor do que tudo, do que nós possamos imaginar. Mas uma comparação esdrúxula, uma comparação bem tacanha, bem pequenina. É como se Deus fosse aquele dono de um ferro velho, que ele pega aqueles veículos, que ele pega aquelas máquinas, que ele pega aquelas coisas que não tem mais serventia nenhuma, aquilo que estava desprezado e jogado lá, naquele canto, e ele restaura. As pessoas que têm esse hobby de restaurar coisas antigas, que gostam de veículos antigos, que gostam de maquinários antigos, eles podem sentir isso, em que pese esse nosso sentimento diante do sentimento de amor de Deus, é infinitamente menor, não tem nem do que se comparar. Mas é assim, Deus ele pega nós seres humanos, mortos nos nossos delitos e pecados, cheios de nossas mazelas, das nossas cargas que nós trazemos subjetivas, do ambiente que nós nascemos, da nossa família que nós nascemos, com todo e qualquer tipo de filosofia que nós aprendemos, e Ele nos chama para o reino do seu amor, Ele nos chama para o reino de Cristo. Nós vivíamos em total pecaminosidade, né? O curso deste mundo, esse mundo, ele tem levado o homem a cada vez mais ser independente de Deus. O grande pecado de Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, naquele momento em que ele provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em que Deus tinha dito a ele que não era para ele tocar, ele se tornou independente. Ele disse daquela forma: olha, eu não preciso mais de Deus, porque ele foi enganado pelo nosso adversário Satanás. E nos dias de hoje também é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia fala aqui que viviam segundo o curso deste mundo. Os valores e padrões que nós temos hoje no mundo são totalmente opostos aos padrões que Deus tem predeterminado para nós. E aí Ele nos mostra o seu amor sem limites, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Muitos de nós que hoje cremos no Senhor, nós que tememos ao Senhor, um dia estávamos vivendo o curso deste mundo. E eu faço uma comparação aos dias atuais.
como a própria palavra fala, como os dias de Sodoma e Gomorra. Os dias atuais, se você sair para um bairro desse, sair para uma rua dessa aí, você só vai ver coisas que talvez agrade a carne de alguns. Mas até nós mesmos, muitas vezes, nos sentimos envergonhados diante das atitudes da forma que as pessoas estão vivendo. E as pessoas não conseguem compreender esta época. Estamos vivendo diante de uma pandemia, estamos vendo tantos sinais ocorrendo todos os dias. Ainda essa semana aqui na Bahia ocorreram mais outros terremotos. No Ceará caiu um meteoro grande. Hoje nós estamos vendo os sinais, esses sinais todos antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós ainda não compreendemos este amor que o Senhor nos amou. E diz assim no versículo 5: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, Ele nos fez ressuscitar, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vivíamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da nossa carne, ao que o nosso pensamento dizia nós fazíamos, nós não tínhamos freio. É como muitos hoje dizem: eu estou sem freio, eu vou fazer o que der e vier na minha mente. Mas essas pessoas não compreendem que essa liberdade, entre aspas, vai levar ela para a destruição. E aí diz aqui que o Senhor nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou a partir do momento que nós ouvimos essa palavra da verdade, que nós compreendemos o amor de Deus, compreendemos o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, que entregamos a nossa vida a Ele, fizemos uma escolha. Amado, querido, esse Deus te ama, Ele está chamando a tua atenção, Ele quer te ressuscitar, quer te fazer assentar nas regiões celestiais, ou seja, ser participante das coisas espirituais, das coisas dos altos céus. Amado, eu não sei se você já compreendeu, você que já teve a sua escolha, entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Senhor, Ele mesmo nos diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E muitas vezes nós estamos nos sentindo abatidos diante de tudo que nós temos visto. Mas, meu amado, Ele te fez assentar nas regiões celestiais. Ou seja, você é participante do reino dos céus. Nós somos peregrinos nessa terra. Não podemos nos deter diante das coisas que nós vemos com nossos olhos. Eu costumo dizer que o mundo espiritual ele é muito mais real do que esse mundo físico. E nós nos prendemos a essas coisas deste mundo físico, que são passageiras, são efêmeras, têm os dias contados. E aí o Senhor nos diz uma coisa interessante: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ou seja, o grande propósito de Deus é enviar Jesus Cristo, a trazer essa palavra de salvação, a abrir os nossos olhos para que nós entreguemos a nossa vida a Ele, é para que possa mostrar às gerações futuras, ao século vindouro, a graça, a misericórdia, o amor com que Ele nos amou. Porque assim como nós vimos anteriormente, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não tínhamos como fazer parte da família de Deus, porque nós estávamos separados de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo, e o pecado faz separação entre homem e Deus, mas Deus, com seu grande amor, enviou ao seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, não pereça, mas tenha a vida eterna. E para finalizar, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, tudo isso que Deus tem preparado para nós, eu não sei se você consegue compreender
A palavra de Deus nos diz em outra passagem assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu querido, não perca tempo com esse mundo, não perca tempo com as coisas deste mundo, não perca tempo colocando a sua esperança nessas coisas materiais. A palavra de Deus também nos ensina assim, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o primeiro passo é buscar a Deus, fazer parte desse reino, e isso é uma grande dádiva da parte de Deus para conosco, porque nós, de forma alguma, por mais que nós pudéssemos ter recursos financeiros, riquezas, conseguiríamos fazer parte da família de Deus. Estamos vivendo os últimos momentos, meus amados. Então creiam nessa palavra. Observem o grande amor com que Ele nos amou. É como eu disse, a nova vida é fruto da graça divina. E Ele nos concedeu todas essas coisas. Agora nós precisamos única e exclusivamente buscar ao Senhor, entregar as nossas vidas a Ele, vivermos a vida que Ele planejou para nós. É isso que o Senhor está requerendo de nós. Meus queridos, eu não sei quanto tempo nós temos ainda na face da terra, porque as coisas estão ocorrendo de maneira muito rápida. Os dias estão sendo abreviados. Esse ano foi um ano que nós podemos, de certa forma, ter consciência de que os dias estão sendo abreviados. Nós estávamos há poucos dias celebrando a entrada de 2020. E agora nós já estamos praticamente no final de 2020. E outra coisa que eu vou lhe dizer, todos os nossos projetos humanos que nós fizemos durante esse ano, a maioria deles a gente não conseguiu resolver, a gente não conseguiu fazer, porque veio essa pandemia e pegou a todos de surpresa. Meu querido, minha querida, o Senhor está retornando. Assim como essa simples pandemia, que é algo grandioso, algo que realmente trouxe um impacto muito grande em todo o mundo, mas essa pandemia conseguiu parar com o mundo inteiro. Imagine as coisas que ainda sobrevirão. Então, meu querido, a palavra que o Senhor tem nos dado e tem nos falado é reconhecer a graça divina, o amor com que Ele nos amou. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, Ele nos deu a Jesus Cristo, Ele nos ressuscitou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e agora nós precisamos viver a vida de Deus. Enquanto estamos nesta terra, os nossos dias estão curtos, nós não sabemos quando o Senhor virá. O Senhor pode vir a qualquer momento, porque a maioria das profecias que predizem o retorno do Senhor Jesus Cristo estão se cumprindo, meus amados. Então, busque o Senhor, entregue a sua vida a Jesus Cristo, procure seguir piamente o que Ele diz na palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos nos santificar mais. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Essa é a palavra que o Senhor tem nos dado. Amém? Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa falar aos nossos corações e nos fazer compreender esse amor que Ele tem para conosco, e possamos entregar as nossas vidas cada vez mais a Ele e buscar Ele enquanto temos tempo. Deus os abençoe.